Olá a todos, estamos continuando o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. Na aula passada a gente acabou o 13º capítulo, as alahot ligadas à preparação para a Tefilá. Agora nós temos pela frente em torno de 10 ou 15 capítulos que tratam da Tefilá em si. Alahot ligadas à própria Tefilá, quando é permitido falar, quando não é permitido falar, quando você pode responder amém, quando não, alahot ligadas ao Kriyat Shema, até que horas deve ser feito o Kriyat Shema, até que horas deve ser feita a Tefilá. Então, já que temos muitas alahot ligadas à Tefilá em si, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução para a questão da Tefilá. Porque quando a gente estuda essas alahot de forma pontual, se a gente para pensar em cada alahá e alahá, às vezes a gente acaba perdendo o contexto geral e começa a se perguntar, olha, qual o problema se no meio do Kriyat Shema chegou alguém na sinagoga e eu falei bom dia, duas palavras, o que que isso incomoda, o que que isso atrapalha o meu Kriyat Shema? Eu vou continuar a tefilá normal, tem a tefilá antes do bom dia, a tefilá depois do bom dia e segue em frente, qual o problema? Então vamos hoje primeiro talvez contextualizar toda a questão da tefilá, qual é o processo pelo qual nós passamos durante a tefilá, para depois conseguir entender o sentido das alahot. Obviamente a gente não vai explicar e conectar cada alahá e alahá com o contexto geral, mas quando a gente percebe que a tefilá ela passa por um certo processo, então cada problema, cada defeitozinho que tiver nesse processo, ele tira a força e tira o poder da tefilá. Por isso a gente vai fazer uma pequena introdução à Tefilá em si, certo? Aqui nessa foto, estou mandando aqui também no grupo, essa foto mostra para a gente todas as partes da Tefilá e a gente vai ver que a Tefilá ela leva a gente até um ápice, até um ponto muito alto e depois ela acompanha a gente de volta. Então vamos passar aqui por todas as partes da Tefilá. Nós temos aqui 9 partes que formam a Tefilá, principalmente a Tefilá de Shacharit, a Tefilá de Mincha e Arvit, elas são mais curtas, elas têm menos partes. Aqui está tratando principalmente da Tefilá de Shacharit. Então, nossa Tefilá de Shacharit começa aqui do lado direito, da direita para a esquerda, Birkot HaShachar. Birkot HaShachar é o ponto zero. Birkot HaShachar são aquelas brachot que fazemos diariamente, agradecendo, louvando, reconhecendo tudo que nós temos. Quando a gente agradece a Kadosh Baruch Hu a capacidade da visão, a gente está reconhecendo a capacidade da visão que vem de Kadosh Baruch Hu, esse agradecimento fortifica a nossa ligação com ele e a nossa capacidade de ver. E aqui estão todas as Birkot HaShachar. Isso, na verdade, a Birkot HaShachar é, na verdade, uma conta de estoque. A gente começa do zero. O que que eu tenho, o que que eu não tenho? No meu dia a dia, o que que a Kadosh Baruch Hu me deu, com o que que eu nasci, como eu começo o meu dia. Daqui para frente, a gente vai subir 4 degraus, que eles representam os 4 mundos espirituais. Nós temos, de acordo com a Kabbalah, 4 mundos, formados pelo acrônimo ABIA, Aleph, Bet, Yud, Ain. Esses 4 mundos representam o mundo da Atzilut, mundo da Briá, mundo da Yetzirah, mundo da Asiá. O mundo da Atzilut é o mundo no qual existe somente a Kadosh Baruch Hu. O mundo da Briá, o segundo mundo, é o mundo no qual a Kadosh Baruch Hu criou do nada a existência. É o início de toda a existência, Briá. A palavra Bereshit, Briá, vem justamente dessa questão, que a Kadosh Baruch Hu não existia nada no mundo e ele criou alguma coisa. O mundo da Yetzirah é o mundo no qual se pega algo existente e transforma ele. Com algo que já existe, você cria algo novo. Em hebraico, por exemplo, a palavra Yetzirah representa trabalhos de artes, por exemplo. Na arte, você vai pegar várias cores que já tem, você vai fazer um quadro, por exemplo, você vai pegar cores existentes e vai transformar ela em algum quadro. Assim também no mundo da Yetzirah, a Kadosh Baruch Hu pegou o que ele criou no começo, na Briá, na criação, e transformou em um mundo, porém ainda espiritual. O mundo material se dá no 4º mundo chamado de Olam Asiá, mundo dos atos físicos. Esses são os 4 mundos, e durante a Tefilá, no processo da Tefilá, a gente vai subindo de mundo em mundo com a representação desses mundos na nossa vida. Então, vamos conectar eles e entender o que está acontecendo aqui. Logo depois de Birkot HaShachar, que é a contagem de estoque, a gente tem a segunda parte da Tefilá chamada de Korbanot. Korbanot, a gente lê várias e várias passagens da Torá ligadas aos Korbanot, os sacrifícios que eram feitos no Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash representa o lado físico, certo? Você pegava um animal, faziam nele shritá, jogavam sangue no Mizbeach, no altar, quer dizer, algo realmente físico. Isso aqui representa o Olam Asiá, que é o nosso mundo no qual a gente se encontra, é o mundo físico, os atos
físicos de mitzvot, o cumprimento das mitzvot, no caso da tefilá, os korbanot, são os atos físicos que aproximavam a gente de Akadosh Baruch Hu. A palavra korban, sacrifício, em hebraico, ela também é da mesma linguagem, o mesmo shoresh, a mesma fonte da palavra lekarev, aproximar. Então esse era o ato físico que aproximava a pessoa de Deus. Depois de Korbanot, até o Kadish, o primeiro Kadish que é feito na Tefilá, depois começa a parte chamada Psukei de Zimra, que começa com o Odu Lashem. Esse Psukei de Zimra é feito, na verdade, de vários prakim de Teilim. O livro de Teilim, escrito por David HaMelech, ele tem vários e vários temas ligados ao emocional da pessoa, vários e vários modos da pessoa expressar o agradecimento o amor, o carinho por Akadosh Baruch Hu. Ou seja, o Psukei de Zimra, ele trata do mundo emocional, o mundo acima do mundo material, já algo um pouco mais abstrato, algo um pouco mais longe da gente, mais difícil de mexer, mais difícil de lidar, já é a questão do mundo das emoções. Então, o Psukei de Zimra leva a gente já para um nível um pouquinho mais profundo da nossa existência. Psukei de Zimra começa com o Odu, tem no meio duas brachot, tem a brachá de Baruch She'amar e termina com a brachá de Ishtabach. Aí, geralmente, quando você está na sinagoga, tem Minyan, tem um Kadish, e depois vamos para a próxima parte, a parte do Kriyat Shema. A parte do Kriyat Shema, ele trata, depois do emocional, a gente tem os ideais, os pensamentos do ser humano. Os ideais pelos quais a gente vive, os valores principais do judaísmo, sendo o centro dele o Kriyat Shema, a unicidade divina. No próprio Kriyat Shema aparecem alguns poskim que o Kriyat Shema lembra para a gente também a Aseret Dibrot, os 10 mandamentos. Então, nas brachot de preparação para o Kriyat Shema e do Kriyat Shema em si, nós temos, na verdade, o mundo dos ideais, o mundo do pensamento do ser humano. Esses três mundos pelo qual a gente passou agora, Korbanot, Psukei de Zimra e Kriyat Shema, o mundo físico, o mundo emocional e o mundo do pensamento, eles são, na verdade, equiparados aos três níveis da existência humana, que é Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh é o lado físico, Ruach é o lado emocional e Neshama é o lado do pensamento do ser humano. Esse é um assunto por si só, estudado principalmente no livro Nefesh HaChaim. Depois que a gente passou para o mundo dos ideais, ou seja, no começo, como seres humanos, a gente vive o mundo físico, depois a gente evolui para o mundo emocional, com o tempo a gente chega no mundo dos ideais, chega na Tefilá da Amidá, que é o ponto alto da Tefilá. A Tefilá da Amidá é aquela que a gente faz ela de pé. Nesse ponto alto, não existe mais físico, nem emocional, nem espiritual, existe somente o ser humano e a Kadosh Baruch Hu. A gente está diretamente conectado com ele, esse é o nível mais alto que a gente pode chegar na tefilá. É um momento em que acabou, não existe mais as minhas necessidades, até as minhas tefilot se tornam tefilot ligadas ao povo judeu de forma geral, a Am Israel inteiro, todas as necessidades do mundo, da humanidade e da criação de Akadosh Baruch Hu. O meu foco não é a minha necessidade particular, obviamente eu posso colocar na tefilá pedidos particulares, mas o meu foco é Akadosh Baruch Hu, a minha conexão com ele, a minha conexão com a Geulah, com a redenção. Depois, daqui para frente, a gente começa a descer devagarzinho. Vale notar que daqui para frente as mulheres já não têm mais obrigação. As mulheres que têm obrigação de rezar é basicamente até a parte da Amidá. Daqui para frente a obrigação delas é menor, possivelmente porque elas conseguem ficar nesse nível alto. Os homens têm que descer devagarzinho até o mundo físico novamente. Então a gente tem o Tachanun. O Tachanun também é ligado às mitzvot, aos valores judaicos. Alguém que fez algo errado, ele reconhece esse erro e vai tentar consertar. Ashrei e o Valetzion. O Ashrei é parte do próprio Teilim. O Valetzion também é ligado aos nossos desejos, que a gente gostaria que acontecesse, o que a gente espera. Shir Sheliom é a parte na qual a gente fala o Mizmor de Teilim, o Perek dos Salmos, que era falado junto com os Korbanot. Então aqui ele é o fim, digamos assim, a gente está chegando novamente no mundo físico, que é comparado com o mundo dos Korbanot. Então no começo a gente falou os Korbanot em si, no fim da Tefilá a gente fala o cântico que os Levim cantavam quando os Korbanot eram feitos na prática, e além no Leshabeach é a descida para o nível mais baixo, que é no nível mais baixo no sentido aqui da Tefilá, mas é o momento no qual todos aqueles valores enormes que a gente criou nessa subida inteira, a gente traz eles para o mundo físico, para o mundo prático. Então, além do Leshaber, ele trata sobre a Geulah. O além do Leshaber, de acordo com a Gemara, foi escrito por Yoshua. Yoshua é aquele que leva a Israel
para Eretz Israel, e aquele que já planeja, já vê lá na frente aonde a gente vai futuramente chegar. Então, além do Shabbat, é o fim da Tefilá, quer dizer, depois que você passou por todo esse processo, você subiu até a Midá e desceu de novo, você chegou na meta original de toda a criação, que é o além do Shabbat. Zrat Hashem, em breve, a gente começa as alachot na prática, e entender que cada uma das alachot que a gente vai ver agora, são alachot, às vezes, de onde eu posso responder a mim, onde eu posso fazer uma pausa, onde não. Todas essas alachot, elas vêm dar o contexto correto para todo esse processo que a gente está passando, como um computador. Imagina uma placa-mãe, por exemplo. Você abre uma placa-mãe, tem um monte de conexões, um monte de ligações entre diferentes processadores. Se você muda um pouquinho a conexão, por mínimo que seja, a informação não vai chegar no final. Também assim a nossa tefilá, para que a tefilá ela tenha o formato correto, para que o processo seja completo, ela tem vários e vários detalhes com os quais devemos tomar cuidado, que isso daqui serão as alachot que a gente vai ver daqui para frente. Até mais.